Olá, um bom dia aos nossos queridos amigos, internautas do canal Aspa Online. É um prazer estar com vocês, juntos para compreendermos um pouco mais da palavra de Deus, do amor de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre um tema muito especial para a vida do cristão, a vigilância. Vamos ver o que diz o dicionário sobre o termo vigiar. Permanecer atento, estar alerta, desperto, ficar de sentinela, observar com atenção, prestar atenção. Esses são alguns termos que podemos encontrar, algumas definições. Mas e na vida espiritual? Como podemos interpretar a palavra vigilância, vigiar? Então vamos juntos refletir sobre a necessidade de vigiarmos hoje. Vamos refletir no texto de Mateus, capítulo 26, versículo 41, onde Jesus diz a Pedro: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ali quando Jesus estava em agonia no Getsêmani, Jesus deixou Pedro e alguns amigos e falou: olha, espera, ora, vigia, que eu vou ali orar. E quando Jesus voltou, achou Pedro dormindo. E aí Jesus, triste, disse: olha, Pedro, vocês não conseguem ficar 1 hora acordados? Orem, vigiem. E essas palavras ditas a Pedro, na véspera da crucifixão de Cristo, elas se referem a nós hoje também, a cada um de nós. A você que está assistindo esta mensagem. Vigie, ore, para que você fique firme. Em Marcos, no capítulo 13, versículos de 33 a 37, também Jesus falou sobre o dever de vigiarmos. Vamos refletir? A partir do versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Então esta mensagem Jesus deixou para os seus amigos, para os discípulos e para nós hoje também. Esse Senhor da casa representa Jesus, que ele partiu e deixou para cada um as suas tarefas. Jesus, ele veio a este mundo, morreu por nós, ascendeu aos céus e também deixou a cada um de nós a nossa tarefa, a nossa missão de levar a mensagem, salvar almas, levar o evangelho ao mundo. E nós não sabemos quando Jesus irá voltar. É como diz aqui esta parábola, olha, não sabe, ninguém sabe quando o Senhor da casa virá, se pela manhã, se meio-dia, se à noite. Então, devemos estar em vigilância, despertos. Como? Orando, lendo a Bíblia, a palavra de Deus, estando em comunhão com Deus. Nesse sentido que Jesus quis dizer para que nós vigiássemos, para que estejamos sempre em comunhão, porque temos de vigiar. Agora a pergunta: por que Jesus fala tanto em vigiar? Vamos ver em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz: sede sóbrios e vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, buscando a quem possa devorar. Então o inimigo está à solta, lançando armadilha a todos, tentação, sugestionando o pecado, sugestionando todo tipo de tentação, a
todos, para você, para a sua família, para seus filhos, para a igreja, para a sociedade. Por isso temos que estar atentos, vigiando, porque não sabemos quando Jesus irá voltar. E quando o Senhor da casa, como diz a parábola, voltar, devemos estar alertas, despertos, preparados. Então, os servos de Deus que vigiam precisam estar em comunhão com Deus, em constante comunhão com Deus. Na Bíblia nós temos o exemplo de alguém que gostava de orar. Estava sempre em comunhão com Deus. Daniel. Sabemos que Daniel orava de manhã, meio-dia, à tarde. Estava sempre orando ao Senhor. Em certa ocasião, Daniel teve uma visão e ele não compreendeu a visão. Então ele orou, jejuou. E antes que ele pudesse terminar sua oração, o anjo Gabriel já estava ali para esclarecer a visão a Daniel. E nós vimos que Daniel foi um homem, um servo de Deus de oração. Ele estava sempre vigiando. Mesmo quando seus inimigos armaram uma cilada, e o rei assinou aquele decreto onde não podia orar para nenhum outro Deus, a não ser o próprio rei, Daniel arriscou a sua vida, continuou orando a Deus, continuou vigiando. E por isso ele foi lançado na cova dos leões. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, poupou a vida de Daniel, seu servo fiel. Vemos também na Bíblia a história de Jó. No livro de Jó podemos compreender como Jó era um homem de oração. Ele sempre vigiava. Ele levantava de madrugada para orar pela sua família, pelos seus filhos. Ele estava em constante comunhão com Deus. E um dia Deus falou para Satanás: olha, viste meu servo Jó? Como ele é fiel? E Satanás disse: mas ele tem dinheiro, ele tem posição. E Deus falou assim: então vai, pode fazer lá o que você quiser, mas poupe a sua vida. E Satanás aproveitou, e nós sabemos da história, que Jó perdeu seus filhos todos, 7 filhos e 3 filhas, perdeu seus bens, tudo no mesmo dia, perdeu a sua saúde, mas ele continuou firme, porque ele tinha uma vida conectada com Deus. Ele vivia em comunhão. Ele orava, jejuava, estava vigiando, sempre em vigilância. E por estar vigiando, Jó conseguiu vencer as duras provas que Satanás colocou em sua vida. Vemos também no cerco de Jerusalém. Jerusalém estava cercada pelos inimigos. E quando o exército, em dado momento, depois de algum tempo, se afastou, aqueles servos fiéis que estavam ali orando, jejuando e vigiando, eles saíram apressadamente, eles saíram de Jerusalém. E ninguém os impediu, os portões de Jerusalém ninguém impediu. E todo aquele que estava vigiando e orando conseguiu fugir a tempo, antes que o exército retornasse. E foram salvos. Por quê? Porque estavam vigiando. É um clássico exemplo. Agora, e Gideão? Vamos lembrar um pouco da história de Gideão. Gideão, ele foi avisado: olha, tem uma missão para você, Gideão. Recrute os homens das tribos e vamos montar um exército contra os midianitas e você vai liderar. E Gideão recrutou um exército de 32 mil homens. E aí Deus olhou e falou: não, mas é muita gente. Fale para os covardes, quem quiser ir embora, pode ir embora. 22 mil homens voltaram para casa. Ficaram apenas 10 mil. E aí Gideão já começou a ficar preocupado. Poxa, o exército inimigo tem 135 mil soldados e agora me resta apenas 10 mil. Mas Deus falou com Gideão: ainda é muita gente. Faça uma prova com eles. Leve esses 10 mil homens ao riacho
e coloque-os para beber água. Aquele que beber água vigiando, que trouxer a água à boca e estiver bebendo água e ao mesmo tempo vigiando, separa. Aquele que beber água de uma maneira distraída, que se debruçar, lamber a água, não estiver vigiando, separa para o outro lado. E Gideão separou 300 homens, que passaram no teste. Mesmo bebendo água, eles estavam ali em vigilância. Eles estavam bebendo água e olhando ao redor. Esse foi o último teste, aonde os 300 foram selecionados e o povo de Deus obteve a vitória. Por conta de um exército pequeno, 300 homens contra 135 mil do exército inimigo. Mas esses 300 tinham o Espírito de Deus. Estavam vigiando, estavam atentos aos acontecimentos. Vamos ver um comentário de Patriarcas e Profetas, página 549. Há uma citação sobre Gideão e os 300. O caráter muitas vezes é provado pelo meio mais simples. Aqueles que em tempo de perigo estavam preocupados com suprir suas necessidades não eram os homens em quem se poderia confiar em uma emergência. Então nós vemos que 31.700 homens foram desclassificados, dispensados por Deus, porque eles estavam preocupados em sua zona de conforto consigo. Eles não eram homens vigilantes e por isso não poderiam ser aproveitados para aquela batalha. O Senhor não tem lugar em sua obra para homens indolentes e condescendentes consigo mesmos. Os homens de sua escolha foram os poucos que não permitiram que suas necessidades os detivessem no desempenho do dever. Aqui estamos falando dos 300 selecionados. Os 300 homens escolhidos não somente possuíam coragem e domínio próprio, mas eram homens de fé. Então são homens, mulheres, jovens e crianças, são pessoas assim que Deus quer hoje para a sua obra, de coragem e de fé, que estejam sempre vigiando, que coloquem o eu em segundo plano, ponha Deus em primeiro lugar em sua vida. Esse tipo de homem é que Deus precisa hoje. Então precisamos estar vigilantes, assim como aqueles 300 que foram os escolhidos. Vamos falar um pouquinho também de Elias. Nós sabemos que houve uma longa seca por 3 anos. E Acabe já lá estava preocupado e mandou procurar Elias. Sabemos da história. E Elias fez um desafio para Acabe. Os homens de Baal fizeram um altar e Elias fez um altar ao Deus verdadeiro. E Elias falou, olha, aquele altar em que descer fogo do céu e queimar o altar, esse será o Deus verdadeiro. E sabemos que foi o altar de Elias, o altar de Deus, que Deus mandou fogo, e o altar que Elias construiu, ali ele desceu fogo do céu e acendeu o altar. Mas depois deste evento, vamos refletir na parte em que agora Elias coloca-se de joelhos. Por quê? Para pedir a Deus que mande chuva. E Elias pede a seu servo, olha, vai lá e dá uma olhada, vê se tem alguma nuvem, alguma coisa de diferente no céu. E o seu servo vai lá uma vez, ele vai a segunda vez e Elias continua orando. Vai lá olhar de novo. Terceira vez, nada. E Elias continua orando, pedindo a Deus, Senhor, a chuva, manda chuva. E assim acontece por 6 vezes. E na 7ª vez, Elias insistindo em oração, pede, vai lá, olha a 7ª vez. E quando o servo volta, ele volta feliz. Olha, meu senhor Elias, tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, de um ser humano, lá longe.
aí Elias fala para ele, vai, corre, avisa Acabe para ele entrar na carruagem e correr de volta para o palácio, senão ele vai pegar uma chuva no caminho. Agora vamos refletir um pouco sobre o momento em que Elias estava orando a Deus. Sabemos que Elias também era um homem de fé, ele vigiava, ele estava sempre em comunhão com Deus. Por isso Elias foi vencedor, venceu em nome de Jesus. Então vamos refletir numa citação do livro inspirado Cuidado de Deus, página 117, o que diz a respeito da vigilância de Elias. O servo observava enquanto Elias estava em oração. 6 vezes voltou de sua observação dizendo, não há nada, nenhuma nuvem, nenhum sinal de chuva. Mas o profeta não desistiu e nem desanimou. Continuou a recapitular a sua vida, a ver onde deixara de honrar a Deus. Então, esta atitude de Elias, nós devemos ter hoje. Você que está assistindo esta mensagem, deve ter hoje. Para você estar em comunhão com Deus, precisamos ter essa fé, essa vigilância de Elias. O profeta, olha, ele não desanimou, ele orou uma vez, orou 2, orou 3, e ele ficava lá refletindo, né, recapitulando a sua vida, para ver aonde deixara de honrar a Deus. Porque ele sabia que se tivesse algum pecado acariciado, alguma coisa pendente, a sua oração não seria ouvida. Então Elias confessou os seus pecados. E assim continuou a afligir a sua alma diante de Deus, enquanto vigiava, né, para enxergar algum sinal de que sua oração fora atendida. Esta atitude de Elias devemos ter hoje, né? Fazer uma introspecção, uma reflexão, afligir a alma diante de Deus. À medida que esquadrinhava o coração, parecia diminuir cada vez mais, tanto em sua própria estimativa quanto aos olhos de Deus. Então, quanto mais Elias esquadrinhava ali a sua vida, o seu coração, ele se sentia pequenininho, né? Parecia-lhe que não era nada e Deus era tudo. É esse sentimento que nós devemos de ter, esquadrinhar hoje o nosso coração e ver que hoje sem Deus nós não somos nada e Deus é tudo em nossa vida. E quando ele chegou ao ponto de renunciar ao próprio eu, é esse ponto que nós devemos chegar também hoje, de se apegar ao Salvador como sua única força e justiça, veio a resposta. Apareceu o servo dizendo, eis aqui se levantar do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então este cuidado que nós devemos ter hoje. Então que nós possamos estar sempre em oração, vigiando, porque o inimigo anda bramando como um leão hoje, buscando a quem possa tragar. Que você possa vigiar a sua vida, a sua alma, esquadrinhar o seu coração, como esses servos fiéis fizeram. Que possamos ter a vitória em Jesus Cristo. Que possamos lembrar que sem Deus nós não somos nada, somos muito pequenos. Mas com Deus, escondidos na força de Deus, nós podemos ser vencedores. Esta é a mensagem para todos hoje. Amém.